Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane trazendo para você a 23ª aula do nosso estudo Teologia Sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Essa é a 23ª aula, Doutrina da Salvação. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa aula, pedimos perdão pelos nossos pecados. Seja o nosso professor e nos ajude, Pai, a sermos bons alunos e a crescermos com cada aprendizagem. A tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Então, meu Pai, que venhamos conhecer, aprender. E a tua palavra também diz que quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. E nós queremos nos limpar ainda mais. E a tua palavra também vai nos ensinar que devemos prosseguir em aprender e estamos prosseguindo nesse estudo para a glória do teu nome. Amém. A doutrina da salvação também é conhecida como soteriologia. Vamos lá? A doutrina da salvação também é conhecida como o quê? Soteriologia. Nesse capítulo estudaremos sobre a natureza da salvação, elementos operantes, predestinação e se é possível perder a salvação. As palavras hebraicas e grega para salvação dão ideia de libertação, segurança, preservação, cura, perfeição. Salvação, ato ou efeito de salvar, remir, apoio, sustentáculo. Este termo abrange muitos aspectos. A salvação no passado, no presente e em relação ao futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. A salvação do espírito, na regeneração da alma, na santificação e do corpo, na glorificação. O verbo salvar e o substantivo salvação encontra-se mais de 150 vezes no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo orar, ora no ativo, ora no passivo. Salvação é o Espírito de Deus convencendo o pecador a invocar o socorro de Jesus, abandonando a sua incredulidade. A natureza da salvação. A Bíblia, em sua totalidade, enfatiza a redenção do homem consumada pelo Senhor, a salvação e Salvador Jesus Cristo. Alguns itens que abordam a natureza da salvação. Vamos lá? Primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. O Pai planejou, o Filho consumou, o Espírito aplicou. Cabe ao homem aceitar esta dádiva. Leia Romanos, capítulo 6, versículo 23. 2. Somente Jesus pode salvar o homem. Leia Atos, capítulo 4, versículo 12, Lucas, capítulo 19, versículo 10 e Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. E 3. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Diz Paulo, a salvação é unicamente pela graça divina. Leia lá em Efésios, capítulo 2, os versículos de 8 até o 10. Tanto os gentios como os judeus estão perdidos. Romanos 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3. São culpados e condenados diante de Deus, os quais devem ser salvos pelo plano divino e não por mérito humano. 4. A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Salvação não se resume somente em perdão de pecados, mas é a santificação de
todo o nosso ser. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Salvação é a grande palavra inclusiva do Evangelho, reunindo em si todos os atos e processos redentivos, tais como a justificação, a redenção, a graça, a propiciação, a imputação, o perdão, a santificação e a glorificação. 5. A salvação tem alcance eterno e é expressa em 3 tempos: passado, justificação, presente, santificação e futuro, glorificação. Na justificação, ou seja, passado, há a salvação da condenação do pecado. Leia Romanos, capítulo 5, versículo 1, Lucas, capítulo 7, versículo 50, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, Efésios, capítulo 2, versículo 5 ao 8 e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E promove segurança. Na santificação, somos salvos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. O cristão está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Leia Romanos capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 2. Leia também 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Leia Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 19, Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 e 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Na glorificação, estaremos sendo salvos da presença do pecado. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá. O cristão será salvo na volta do Senhor de todas as fraquezas físicas que são o resultado do pecado e da maldição de Deus sobre o mundo pecador. Romanos capítulo 8, versículo de 18 ao 23, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44. E colocado em total acordo com Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 11, Hebreus capítulo 10, versículo 36, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, 1 João capítulo 3, versículo 2. O descuido da salvação trará males terríveis. Pela incredulidade, o homem rejeita Cristo, dando vazão aos demais pecados, o que por fim o levará ao inferno. João capítulo 3, versículo de 18 ao 21. O homem que se descuida da salvação recebe o pior castigo. Hebreus capítulo 2, versículo 3. 7. A salvação provém da fé em Cristo. A fé requer o arrependimento, seguido da obediência e confissão, resultando numa mudança de vida. Anote aí, Romanos capítulo 10, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 1 João capítulo 1, versículos de 7 ao 9. A salvação é pela graça, mediante a fé. É um dom gratuito e independente de obras. Leia Romanos, capítulo 3, versículo de 27 a 28. Ainda em Romanos, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Também Romanos, capítulo 6, versículo 23. E Efésios, capítulo 2, versículo 8. A ordem divina é, primeiro a salvação, depois as obras. Leia Efésios capítulo 2, versículo 9 ao 10 e Tito, capítulo 3, versículo de 5 a 8. 8. A Trindade divina operada no pecado
Trindade divina opera no pecador a sua salvação. A salvação tem um lado divino e humano. O Pai enviou Deus, seu Filho. O Pai enviou, ou seja, deu o seu Filho, e o Filho executou a obra em favor do pecador. E o Espírito Santo convence desta obra e insiste na sua decisão. O pecador aceita e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: a todos quanto recebeu-lhe, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Necessário vos é nascer de novo. Leia João capítulo 1, versículo de 12 a 13, João capítulo 3, versículo de 3 a 7. O homem regenerado deve amar a santidade e sempre buscá-la. Leia 1 João capítulo 3, versículo 9, Colossenses capítulo 3, versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Elementos operantes da salvação. 1. Arrependimento. Do grego, metanoi, significa mudança de mente, autoexame. Atos capítulo 17, versículo 30. Mudança para o pecador, Deus e o ego. É uma completa mudança de pensamento sobre o pecado. Arrependimento é dizer não ao pecado. Passos que levam o homem ao arrependimento. A. Reconhecimento do pecado. Só é verdadeiramente, abre aspas, só é verdadeiramente arrependido dos seus pecados aquele que primeiro reconhece: eu pequei, isso é pecado. Aí sim, esse é o primeiro passo para o arrependimento do pecado. B. Tristeza pelo pecado. Pessoa que peca e se arrepende, ela sente tristeza daquele tempo que ela passou no pecado. E C. Abandono do pecado. Ela se arrepende, reconhece que pecou, sente tristeza pelo tempo que passou no pecado e abandona completamente o pecado. Fé. É através da fé nossos olhos podem estar fixos em Cristo. Nas Escrituras, podemos encontrar as seguintes definições. A fé é um relacionamento pessoal com Deus. Lá em Gálatas, capítulo 2, os versículos 19 e 20. B. A fé é uma convicção interior gerada no indivíduo. Leia 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. C. A fé nos dirige com firmeza a uma pessoa, Cristo. Leia Colossenses, capítulo 2, versículo 5. D de dedo. A fé é uma maneira de viver. Leia Romanos, capítulo 1, versículo 17. A fé é o fundamento da vida espiritual. Leia Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a chave dourada que abrirá os portões do palácio da eternidade. A fé resume em si tudo quanto o homem deve ter para ser salvo, a saber, crer e receber o que Deus revelou, confiança no Deus das criaturas e em Jesus Cristo. Na salvação, a fé é confiança pessoal sem obra. No Senhor Jesus, entregue por causa de nossas ofensas e ressuscitado em prol de nossa justificação. Leia Romanos capítulo 4, versículo 5, Romanos capítulo 23, versículo 24 e ainda Romanos capítulo 5, versículo 1. 3. Conversão. Significa mudança, transformação, vira-se para a direção oposta. Na Bíblia, essas palavras é usada para descrever a pessoa que abandona o pecado
e volta para Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A conversão ela envolve dois atos. A. Dar as costas ao pecado. Leia Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. E B. Crer em Deus. Voltar-se para Ele e abraçar a vida eterna. Leia Atos, capítulo 16, versículo 31. Leia também Mateus, capítulo 7, versículo 14. E leia ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Justificação. Habilitação torna-se justo, reto e legítimo. É o ato pelo qual Deus declara justo o homem que a ele se chega através da pessoa de Jesus Cristo. Justificação não é o que o homem tem em si mesmo, mas o que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. Leia Romanos capítulo 3, versículos de 24 ao 26. Justificado e justiça, do grego de Caio, significa declarar justo. O pecador crente é justificado, isso é, tratado como justo por intermédio de Cristo, que não conheceu o pecado, que levou os pecadores desse pecado para a cruz. Desse pecador para a cruz. Levou pecados desse pecador para a cruz, sendo feito pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, nos feita a justiça de Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A justificação. 1. Origina-se na graça. Romanos 3, 24 e Tito 3, de 5 a 4. De 4 a 5, inverti. 2. É através da obra redentora e propiciatória de Cristo que cumpriu a lei. Leia Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 e Romanos capítulo 5, versículo 9. 3. A fé é pela fé, não pelas obras, essa justificação, né? Romanos capítulo 5, versículo 16. 4. Pode ser definida como ato judicial de Deus, através do qual ele trata justamente e declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. 5. O crente justificado foi declarado pelo próprio juiz, Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 28, não ter mais nenhuma acusação contra ele. Romanos capítulo 8, versículo 1 e capítulo 31, versículo 34. Ou não, Romanos 8, do 31, versículo 31 ao versículo 34. Regeneração. A correção, libertação, restauração, ser regenerado novamente, renovação. É uma obra sobrenatural e instantânea de Deus. Ele outorga nova vida ao pecador, que aceita Cristo como seu Salvador. É uma natureza divina que passa a habitar nos crentes pelo poder do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5 e João capítulo 1, versículo 12 e 13. Sem essa transformação, o pecador continua morto em sua natureza pecaminosa. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5, incapaz de conhecer Deus num relacionamento pessoal. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A necessidade do novo nascimento brota da incapacidade do homem natural ver ou entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3, depois o versículo de 5 a 6. O novo nascimento não é uma reforma da velha natureza, mas um ato criativo do Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 6 e João capítulo 3, versículo 5. A condição do novo nascimento é a fé em Cristo,
crucificado. João capítulo 3, versículo 14 a 15, Gálatas 3, versículo 24. Através do novo nascimento, o crente se torna membro da família de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. E participa da natureza divina da vida do próprio Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Adoção. Tomar, assumir, aceitar, receber como filho humanamente. A adoção é o princípio pelo qual uma criança é aceita numa família, tornando-se filho como pleno direito sobre o patrimônio da família que o adota. Espiritualmente tem base nesse mesmo princípio, porém é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. O homem filho da ira por natureza. Efésios 2, capítulo 2, versículo 3. Torna-se filho de Deus por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Com direito de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 15 a 17. Na regeneração, o cristão recebe a natureza de filho de Deus. Na adoção, ele recebe a posição de filho de Deus. Cada cristão obtém um lugar de filho e o direito de ser chamado filho no momento em que crê. Gálatas capítulo 3, versículo de 25 a 26 e capítulo 4, versículo 6. O Espírito que habita nele dá-lhe a percepção disso na atual experiência do cristão, mas a total manifestação da sua filiação aguarda a ressurreição, a transformação e a transladação dos santos. Romanos capítulo 8, versículo 23 e Efésios capítulo 1, versículo 14. Santificação. Santificar, separar, tornar santo é o processo de aplicar a justiça divina na vida pessoal. Mediante esse processo, o crente prossegue amadurecendo, obtendo um crescimento espiritual aperfeiçoado. Mateus capítulo 5, versículo 48. E sentindo nas várias traduções da palavra hebraica, o sentido, nas várias traduções da palavra hebraica é idêntico para pessoas e coisas e significa separado. Uma pessoa separada para o serviço de Deus, cuja vontade e o desejo estão de acordo com essa separação, experimenta progressivamente um desprendimento íntimo do mal. Mateus capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Próxima aula, predestinação. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.